mesmo nada que o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar só a tua presença. É a tua presença. Prata e ouro não se pode comparar. Nada que existe pode se igualar com a tua presença. Com a tua presença. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, oh Senhor. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti e esperar em ti. É a tua presença. Quando sinto uma brisa no meu rosto que me levanta e me faz seguir de novo, é a tua presença. É a tua presença. Eu não saio e nem me mexo do lugar se tu não fores comigo a me acompanhar só com tua presença. Oh glórias, só com tua presença. É a tua presença. É a tua presença, Senhor, que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. É a tua presença, Senhor, que me faz descansar, e te esperar, que me faz confiar em ti. Somente é a tua presença. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Amém, queridos. É somente a presença de Deus que nos faz descansar, não é verdade? Nós temos um descanso, há um lugar de descanso. E esse lugar tem nome, se chama Cristo. Que todos nós possamos descansar em Cristo nesta noite. Sejam todos bem-vindos. Para mim é mais uma alegria nesta noite podermos estarmos juntos para louvarmos, orarmos, meditarmos na palavra de Deus
e sermos guiados pelo nosso pastor, que é Jesus Cristo. Eu quero agradecer também os irmãos que estão conosco na live, a Igreja Comunidade Evangélica Rei dos Reis, o Motoclube Águias de Cristo, os irmãos, os amigos, os nossos familiares que nos assistem e estão conosco juntos nesta união, neste amor, sempre às quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 19h30. Eu gostaria de, nesta hora então, convidá-los a abrirem a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, para que nós possamos, já desde o início, estarmos falando sobre vida. Falar sobre vida é falar sobre Cristo, porque Cristo é vida. Cristo é a nossa vida. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Porque maior é a luz de Cristo, que ilumina os nossos caminhos. E nós vamos orar agora para que o Espírito Santo do Senhor possa iluminar os nossos caminhos. Pai, nós oramos, nós clamamos, nós suplicamos pela Tua presença nesta hora, entregando este momento de adoração, este momento de culto, para que o Senhor se revele a cada um de nós. Tu sondas os nossos corações, esquadrinha os nossos pensamentos, sabe, ó Deus, de todos os acontecimentos e até mesmo as palavras que vão sair dos nossos lábios, até mesmo antes de sair. Meu Pai, em o nome de Jesus, fala conosco nesta noite, brilha a Tua luz no nosso interior, trazendo calmaria, trazendo a bonança, trazendo cura aos corações, do alto da cabeça à planta dos nossos pés, que nós possamos nos sentir abraçados, que nós possamos nos sentir curados. Senhor, no nome de Jesus eu lhe peço, abra os nossos olhos nessa noite, tira de nós aquilo que precisa ser retirado e coloca em nós tudo aquilo que nos falta, Pai, pois Tu és uma fonte a jorrar e tudo que o Senhor tem, nós queremos receber nesta hora, ó Pai, daquilo que é a nossa porção que o Senhor preparou para cada um. Por isso eu lhe peço a Tua bênção sobre todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos louvar mais um louvor. Eu quero convidar você a abrir o seu coração agora, fechar os seus olhos e adorar a Deus com este louvor. Vai fazendo a sua oração e rapidamente nós já vamos ter uma breve meditação na palavra de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Transforma-me conforme a Tua palavra.
conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usada, Senhor, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa me usar nessa noite como instrumento para falar do seu grande amor ao meu e ao seu coração. Amém, queridos? Nós vamos compartilhar então uma palavra do Senhor, abrindo a nossa Bíblia no livro do profeta Neemias, no capítulo de número 6. Deus abençoe a todos. Livro do profeta Neemias, no capítulo de número 6. Eu quero ler agora com vocês apenas 4 versículos. Neemias, capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. E diz assim: Tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalá e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam-me fazer o mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse a ter convosco? Aleluia. Oremos ao Senhor. Espírito Santo, Pai. Senhor, nós lemos a Tua palavra nesta hora. E nós necessitamos que os céus estejam abertos e que o Teu Espírito fale ao nosso coração. É o Teu Espírito que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Abre o nosso entendimento nesta hora, ó meu Pai. Tu és o Deus que nos deu a vida
E esta vida, Pai, nós entregamos a Ti para ser alimentada, para ser abençoada pelas obras das Tuas mãos. Mãos que estão estendidas para nos abençoar nesta hora, Pai. Abençoe e fala com cada um, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Meus queridos, eu acredito que quase todos nós conhecemos esta passagem de Neemias, a vida do profeta Neemias, aonde ele foi um homem usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. E num grande milagre, em apenas 52 dias, aquilo que iria demorar anos a ser reconstruído, foi construído, porque um homem se colocou na brecha e com vontade, com amor, com fé, ele resolveu viver a missão a qual lhe foi confiada. E eu gostaria de falar exatamente sobre isso nessa noite. Eu gostaria de falar sobre missão. Nós temos uma missão, cada um de nós. E a maior missão que nós temos é a missão de viver. Deus nos chamou à vida. Deus nos deu uma vida para viver. E nós temos essa missão, que é um desafio grande, viver a vida. Por isso que Jesus ele disse em São João 10:10, que o ladrão, o adversário, o nosso inimigo, ele veio senão para matar, para roubar e para destruir. Para matar a nossa vida, roubar a nossa vida, destruir a nossa vida. Porém, Cristo disse, eu vim para dar vida e vida abundante. Então a vida está em Cristo Jesus. E eu quero te desafiar a falar sobre isso, exatamente isso nessa noite. O Espírito Santo tem colocado ao meu coração neste momento sobre a grande e preciosa missão que nós temos, que é a missão da nossa vida. A nossa vida é a nossa maior missão. E para isso, nós precisamos estar focados à vida. Nós precisamos estar atentos. A Bíblia fala, sejam vigilantes, sejam sóbrios, porque o vosso adversário fica ao seu derredor, rugindo como um leão, esperando uma brecha para que ele possa adentrar. Então, é muito importante nós vivermos uma vida com vigilância. É muito importante nós entendermos que a nossa vida é a maior missão que existe. Se não fosse assim, a Bíblia não nos iria dizer que uma única alma vale mais do que o mundo todo. Se a nossa vida não tivesse valor, se não tivesse importância, Jesus Cristo não morreria na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, morrendo a nossa morte para que pudéssemos viver uma vida em Cristo Jesus. Não é verdade, meus irmãos? Mas para isso, nós precisamos permanecer firme na missão. Permanecer firme na vida. Porque viver, eu não digo existir, viver e viver abundantemente, viver em Cristo é um desafio. Mas é o melhor e o mais prazeroso desafio. Porque além de vivermos grandes milagres, grandes regozijos, grandes sabores, e em tantas atitudes que Cristo opera no dia a dia nas nossas vidas, nós temos como final, como conclusão, o triunfo sobre a morte. Porque a Bíblia diz que a morte vai ser tragada pela vitória em Cristo Jesus, que é a vida e que nos deu
a vida. Salomão, em Provérbios, no capítulo 8, no verso 35, ele disse o seguinte: porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Então, quando nós achamos a Deus, quando nós encontramos o Senhor, nós achamos a vida, nós vivemos a vida e achamos o favor do Senhor, porque tudo o que Deus faz por nós, tudo o que Ele já fez por nós, é por favor, é por graça, não por merecimento, mas um favor imerecido, porque nós não merecemos esse favor que Deus tem nos dado. Mas para isso, eu queria falar simplificadamente sobre 3 aspectos de como viver esta vida abundante e de uma simplicidade tão linda e tão maravilhosa que Cristo mesmo disse, para que a gente possa permanecer firme na missão da vida. Jesus, ele disse assim: aquele que quer... Eu quero fazer essa pergunta para você. Você quer, você tem o desejo de cumprir com a sua maior missão, que é viver a sua vida, e no final, falar como Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, sou mais que vencedor em Cristo Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. 1000 caíram ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não fui atingido. Maior é o que está em mim daquele que está no mundo. Isto é viver a vida em Cristo, porque a vida é Cristo, e vivendo nele, nós temos uma fonte a jorrar de vida que é infinito. E por isso Jesus disse: aquele que quer vir a vida, aquele que quer vir a mim, né? Então, se você quer vir a vida, porque nós só temos vida em Cristo. Então, aquele que quer vir a vida, então, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, e o que mais que ele fala? E siga-me. 3 coisas simples. Tome a sua cruz. Tomar a nossa cruz é inevitável. Ainda que você não vá até Cristo, que é a vida, ainda que você não deseje a vida, viver esta missão da vida, nós temos cruz para carregar. Nós temos problemas debaixo desse sol. Nós temos problemas sobre essa terra. Hoje, o crente, o cristão, o evangélico, o espírita, todas as religiões, o judaísmo, o islamismo, todas as denominações existentes estão passando por uma situação complexa. Nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade financeiramente, um problema emocionalmente por conta do coronavírus. Quantas pessoas que estão abaladas emocionalmente, estão ansiosas, não é verdade? Mas nós não podemos parar, porque nós temos uma missão. E a nossa missão é viver. A nossa missão é viver em Cristo. É viver abundantemente em Cristo. Por isso, tome a sua cruz e siga a Jesus. Muitos problemas poderão ser evitados quando nós estamos em Cristo. Porque o fato de estarmos em Cristo, nós somos instruídos como agir, aonde andar, a sermos humildes de espírito, a perdoar os que nos ofendem. Então, quando você está em Cristo, quando você cumpre e vive a tua missão genuína, que é a vida, então nós conseguimos evitar muitos dissabores. Porém, há alguns que são inevitáveis, não é?
Jesus Cristo disse: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Deus não passou o cálice. Era inevitável. Jesus precisava beber daquele cálice. Ele precisava alcançar a cruz, pois era a missão dele. E esta missão foi concluída para que nós tivéssemos também uma missão. Viver como Cristo viveu, andar como Cristo andou, amar como Cristo amou, perdoar como Cristo perdoou. E por isso, queridos, pense nisso, nós temos uma missão. Você talvez tenha uma profissão, você talvez seja casado, tem filhos, tem até netos, tem uma família linda, grandiosa, maravilhosa, porém, nós somos seres individuais. Deus nos criou de uma forma tão linda e maravilhosa, nos dando uma única digital, nos dando uma única vida para vivermos a vida, fazendo a vida valer a pena ser vivida. E esta vida é o nosso desafio, é a nossa missão. Então, é uma escolha. Neemias, como nós lemos no livro do profeta Neemias, ele foi reconstruir a sua vida. Ele foi reconstruir os muros de Jerusalém, pois essa era a cruz dele. Chegou uma notícia muito triste para ele, que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados, que as portas tinham sido queimadas a fogo, que uma multidão dos seus familiares tinham morrido, mas ele não ficou paralisado, ele não enterrou a sua vida, ele não desistiu, muito pelo contrário. Ele ficou firme no seu propósito, na missão de vida, porque ele ainda vivia. Então, se você respira ainda, se você está vivo e se você tem a oportunidade de estar ouvindo esta mensagem nesta noite, é porque Deus tem propósito para a tua vida. É porque tem uma missão de vida ainda a ser cumprida. Deus, Ele quer levar você a caminhar ainda para muitas coisas que você ainda não viveu. Deus tem infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Mas depois que Ele diz, tome a sua cruz, e eu acabei de dizer que é inevitável, tem situações que nós vamos conseguir evitar, mas existem algumas que não. E aquilo que é inevitável, tome a sua cruz e vá. Porque Jesus, Ele vai nos conduzir. Ele vai nos fazer atravessar o Mar Vermelho. Falando sobre o Mar Vermelho, vocês lembram na história quando Moisés estendeu o cajado e Deus abriu o Mar Vermelho? Não passou somente homens fortes ali sobre o mar, né? Pelo caminho que Deus abriu no mar. Passou pessoas com problemas físicos, passou crianças, passou mulheres, passou pessoas que não tinham pernas, não tinham braços, passou todos, porque eles tinham vida, e Deus tinha uma missão para cada um, tinha um propósito, que era tirá-los do jugo da escravidão e levar para uma terra prometida, assim como Jesus nos tirou da morte e nos trouxe para a vida, mas a vida eterna, mas estando nele, porque Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque a vida que Cristo nos deu é uma vida tão plena, tão abundante, que a morte não será capaz de terminar com ela. A nossa vida é que vai matar a morte, porque é uma vida plena que Jesus conquistou para nós. Então não se limite a sua vida somente aqui na terra. Não seja o mais infeliz de todos os homens.
Viva todos os dias sabendo que Jesus é o teu pastor, que Ele está te cuidando. A Bíblia diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E muito mais. Nós temos um final reservado para cada um. Aí ele diz, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a nós mesmos, queridos? Este talvez é um dos nossos maiores desafios. Nosso maior adversário não é o diabo, não é o mundo. Somos nós, é o nosso eu, é o nosso desejo, é a nossa vontade. Não é verdade? Por isso que Jesus, ele está dizendo assim, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é fazermos a vontade de Deus e não fazer a nossa vontade. E quando nós fazemos a vontade de Deus e não fazemos a nossa vontade, nós estamos nos assemelhando a Cristo. O próprio Cristo declarou a sua missão. Evangelho de São João, no capítulo 6, no verso 38, ele disse, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus, ele não queria ser escarnecido. Jesus não queria ser zombado. Jesus não queria ser açoitado. Jesus não queria ser traído por Judas. Jesus não queria ser negado por Pedro. Mas foi necessário. Essa era a cruz. Esta era a missão de Cristo. Mas ele tomou a sua cruz, tomou a minha e a sua também, e ele negou-se a si mesmo ao ponto de dizer, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Por isso, meus queridos, o sucesso da missão, o sucesso da nossa vida, não é fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, nós vivemos o resultado da vontade de Deus, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então nós desfrutamos de uma grande parcela desta vida abundante que Deus nos deu. Por isso que negar-se a si mesmo é se submeter a Deus. É como quando a Bíblia diz assim, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Deus não está dizendo assim, olha, vivam sobre uma servidão, vivam sobre uma escravidão aos seus maridos. Não, escutem bem, submissão é você estar sobre uma missão, não é verdade? Você tem uma missão tão valiosa, tão grande de vida, que você se submete a ela, por amor. Então, a mulher se submete ao marido por amor. O pai de família se submete à sua família por amor à sua família. Nós nos submetemos a servir a Deus, a caminhar com o Senhor por amor a Deus. Jesus Cristo se submeteu a descer do céu, a se fazer carne e morrer na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. Por isso, esta é a missão. E ninguém consegue viver a missão fazendo a sua própria vontade. Jesus deixou claro, a palavra de Deus ela é clara. No Evangelho de São João, capítulo 8, no verso 32, Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus queridos, só existe uma verdade, só existe um Deus, só existe um intermediador, só existe uma vida, e esta vida, ela deve ser, nós devemos valer a pena viver esta vida, cumprir esta missão. Então ele diz, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, e o que ele diz? Siga-me. Também é um desafio, porque viver a missão é caminhar para frente, não é andar para trás. É subir como edifício em construção.
E tem dias, tem épocas, tem anos, tem fases que nós pensamos em desistir. Porque o vento é contrário, a cruz parece que está um pouco mais pesada, nós não queremos negar a nós mesmos, mas lembre-se sempre da chama que há em ti. Lembre-se da grande missão que você tem de viver. A vida é o maior presente que Deus nos deu. A maior missão, melhor do que você ser um doutor, porque você só vai ter um diploma na mão, só vai ser um médico, só vai exercer o ofício da medicina se você viver. Se você não vive, você não é nada. Então, enquanto nós vivemos, nós temos uma missão. Salomão, o homem mais sábio, ele disse algo que colocou profundo na raiz do nosso coração. Ele disse o seguinte: é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Você já parou para pensar nisso? A importância de viver. O que adianta ser leão, mas morto? Morto não cheira, morto não fala, morto não sente, morto não faz nada. E a sua vida não pode ser morta, porque Jesus nos ressuscitou dentre os mortos para a vida eterna, para viver abundantemente com Ele. Então, tome a tua cruz, seja corajoso em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Negue-se a si mesmo, lute contra você, luta contra você. Olhe no espelho, olhe para você dentro dos teus olhos. Se for necessário, você mesmo se coloca a lona. Paulo disse que eu diminua e que Cristo cresça em mim. E é isso que precisa acontecer, porque quando a vontade de Deus, através do nosso livre-arbítrio, abrindo o caminho, deixando Cristo agir, então a vontade do Senhor vai se cumprindo sobre as nossas vidas. E nós vamos prosseguindo, nós vamos seguindo pelo caminho. E foi o que aconteceu com Neemias. Neemias estava lá no alto, a Bíblia diz no verso 1 do capítulo 6, que ele já tinha edificado o muro, que no muro já não havia mais brecha nenhuma, né? Ainda que até aquele tempo ele não tinha colocado as portas. Sempre vai faltar algo na nossa vida. Pode ter certeza, não é? Sempre vai faltar, né? É como o amor, né? Por mais que nós amamos, a Bíblia diz, não ficai devendo, não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Por quê? Porque sempre nós podemos amar mais. Amanhã, o dia de amanhã, nós podemos ser melhores do que o dia de hoje. O ano que vem, de 2021, nós podemos ser melhores do que o ano de 2020, porque aprendemos com os erros, aprendemos com essa nova situação, com esse coronavírus, né? Aprendemos a estar afastados, cada um dos outros, fisicamente, mas em comunhão ainda mais. Então, em 2021, nós vamos estar abraçando muito mais, nos beijando muito mais, nos amando muito mais, nos perdoando muito mais, cumprindo a missão da vida. E por isso que, quando nós estamos fazendo isso, pessoal, o vento é contrário mesmo. Vem as tempestades, vem os problemas para tentar nos desanimar. E qual que é o objetivo de tudo isso? É tirar você do foco, que é a tua vida. A tua vida é o que importa para o Senhor. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Deus olha a tua digital e diz assim: filho, tome a tua cruz, negue a si mesmo e segue-me. Eis que estou contigo até a consumação dos séculos. Neemias está lá, trabalhando, reedificando os muros. Agora falta as portas. Talvez você já trabalhou bastante, já viveu tanta coisa,
tantas experiências maravilhosas na tua vida, agora falta ali algumas coisinhas para encaixar, mas de repente parece que vem aquele vendaval de novo, aquela situação para acabar com tudo, para destruir, para aniquilar. Porém, não olhe mais para baixo, não olhe mais para trás, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Nós temos um foco, nós temos que olhar para cima, para o autor e o consumador da nossa vida, que é Cristo Jesus. O Senhor Jesus já nos fez subir alguns degraus. Então, olhe para os degraus que o Senhor tem colocado para que suba pela fé, pelo amor e pela esperança, como fala em 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 13. Mas diante de todos os intentados contra Neemias, diante de todos os levantes, está aqui no verso 3 o que ele disse: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que eu não poderei descer, de modo que eu não poderei parar. Então diga ao mundo, diga aos seus problemas o seguinte: eu não vou descer, eu não vou retroceder, eu não vou parar, porque eu estou fazendo uma grande obra. E esta grande obra é a missão de vida que Cristo me deu. Cristo morreu pela minha vida e eu vou fazer jus ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Diga: eu não desisto, eu não paro, eu não retrocedo, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O salmista Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor estará comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele estava dizendo aqui, por que eu cessaria a obra enquanto eu deixasse fosse a ter convosco? Por que você desistiria desta vida maravilhosa? Por que desistir deste fôlego de vida que Deus soprou de dentro dele e soprou sobre as suas narinas e nos fez alma vivente, nos dando a oportunidade de podermos viver e viver em Cristo? Por isso, em João 10:10, Jesus diz: eu vim para dar vida. Receba a vida que Deus te deu. Viva a vida que Deus te deu. E não aceite mais nada fora isto. Não aceite a morte, porque a morte já foi vencida. Jesus morreu a minha e a sua morte. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que esta mensagem fique ao seu coração. Que você se levante para esta missão de vida, que é viver plenamente, independente das circunstâncias. Nós não sabemos como, de onde vem, para onde vai, mas nós sabemos que o sopro do Espírito Santo será sobre nós. Ele nos guiará por todos os nossos dias. Feche os seus olhos agora. Eu quero orar com você. Eu quero clamar a Deus pela tua vida. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar em pé, se você quiser ficar com os olhos abertos, sentado, deitado, mas eu lhe peço agora, una-se comigo numa só fé, num só amor, e nós vamos orar. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço agora o teu poder do alto céus, Pai, que invada agora cada lar aqui representado, meu Deus, com poder, com glória, com unção, aqueles, Pai, que vivem, ó Deus, a vida a qual o Senhor tem lhes chamado, uma vida de vitória, uma vida plena, uma vida abundante, mas estão, ó Deus, com pensamentos contrários, estão pesados, sobrecarregados, que o Senhor venha os aliviar agora nesta hora, porque todos nós nos apresentamos como ovelhas diante do teu pastoreio, diante das tuas mãos, para sermos curados, tratados,
transformados, regenerados. Eu lhe peço, Espírito Santo, Pai, tu descesse dos céus, ó Pai, Senhor, para que nos envolvesse no poder do Altíssimo, que esse poder nos envolva agora, trazendo vida, trazendo cura, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos colocando de volta no trilho, na reconstrução, na missão verdadeira, que é o teu caminho, que é Jesus Cristo. Por isso eu lhe peço, Senhor, que toda enfermidade física, toda enfermidade emocional, toda enfermidade espiritual agora se cesse em nome de Jesus. Tem muita enfermidade, irmãos, que tem vindo pelo psique, pelo emocional das pessoas. Em nome de Jesus, receba a cura agora. Transforme a sua mente, entrega a tua mente agora para o Senhor. Diga: Senhor, eis-me aqui, meu Deus, eu aceito vida e quero viver esta vida abundante. Em nome de Jesus, receba. E eu lhe peço e te abençoo. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nós vamos louvar mais um louvor. Se você está gostando de ficar conosco aqui ainda, fique mais um pouquinho com a gente, que nós vamos louvar a Deus por mais uns instantes. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei. Louve, louve, louve ao Senhor. Importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, eu adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Que gostoso, né, queridos? Que bênção podemos estar na presença de Deus, de podermos viver, de podermos hoje estarmos na paz de Cristo, curados, esperançosos e agora exercitarmos a nossa fé, colocarmos em prática a palavra de Deus por todos os nossos dias. Um grande beijo a todos. Domingo que vem, às 19h30, nós estaremos novamente com a live, com mais um culto para adorar a Deus. E nós vamos dar a bênção apostólica agora. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Deus os abençoe. Estejam sempre em paz. Amém. Um grande beijo, queridos. Até domingo.